Caingangue, ai Deus, Krenak, Tupinambás, Jurema, Tapajós e aqui em Ares os Botocudos, né? Segundo Pong, ainda existem mais de 200 povos, ou seja, mais de 200 etnias, tá? Alguns é possível saber as suas características, como se veste, ou existem, agora não sei, depois desse fogo todo que teve na Amazônia, né? Mas existiam tribos na Amazônia que nunca sequer se aproximaram do homem branco, que não se misturavam, não aceitavam nenhum tipo de mistura, até porque ficavam isolados em ilhas. Das suas ilhas já lançavam flechas para afugentar qualquer um dos que queriam visitá-los, né? Já existem outras que permitem a visita, né, mediante a certos critérios. E existem tribos que não aceitam mesmo, né? A gente vai falar sobre isso. Então, os seus colares. Existe vários cientistas, por exemplo, Nikolai Shevchenko é um estudioso, um sociólogo brasileiro, que fala muito sobre a cultura popular, né? Ele tem um texto que ele fala sobre a importância da cultura, a destruição da cultura pelo... a destruição da memória, da cultura, pelo capitalismo, entre outros. Os índios, eles são vítimas do capitalismo. Por quê? Quando eu, Joana, vivo numa tribo adaptada aos meus costumes, né, com a minha ritualística, é uma coisa. Quando eu saio da minha tribo e vou em busca de outra, porque eu não me sinto bem, é uma decisão minha. E se eu gosto de uma outra cultura, me afinizo com ela, é uma opção minha. E eu acredito que tem que ser respeitado. O que eu, Joana, não concordo muito é do homem branco se infiltrar na tribo indígena e descaracterizar os costumes, tentar catequizá-los, tirá-los das trevas, como os jesuítas fizeram e como até hoje tem sido feito, né? Por quê, pessoal? Porque não cabe a mim xeretar a vida de ninguém. Não cabe a mim me infiltrar em nenhum grupo que seja familiar, indígena ou qualquer outra etnia para dizer o que está certo, o que está errado, para dizer que eles têm que tampar os órgãos sexuais ou deixar de fazer os seus cultos ou até mesmo os seus colares. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um crime cultural. E o capitalismo, de certa forma, ele fez isso. Por quê? O turista, ao vir aqui e ver, né, esses colares, esses adereços, quer comprar, oferece dinheiro. O que o índio vai fazer com dinheiro? Ele nem vai a shopping, ele nem vai no supermercado, ele planta, ele não precisa de dinheiro. Mas a partir do momento que o indígena, desde lá do século XVIII, que ele começa a trocar árvores inteiras por pedaços de espelho quebrado, por pedaços de porcelana, por lixo, que o homem branco usava de lixo, dava para o índio e ele não sabia o que era aquilo, ele achava bonitinho, encantador, dava a sua riqueza, a sua real riqueza, o seu ouro, as suas pedras, a sua madeira. A partir de então, desde que o índio ele é lubridiado pelo homem branco para trocar a sua riqueza, porque isso daqui, pessoal, esse colar, ele não tem preço. Os historiadores, eles falam do preço emocional, religioso e cultural. Esse colar, ele é uma guia. O que é uma guia, professora? Ele é um colar feito com sementes de árvores, sementes da mata atlântica, pedras, ossos, enfim, elementos naturais, que eles se ligam aos seus guias espirituais, que eles ganham mediante a lutas, mediante a torneios, mediante a idade, mediante a certos costumes, e que tem todo um valor emocional, todo um valor, uma emoção, uma carga emotiva grande ali. É uma lembrança. Quando um índio morre, geralmente a sua guia é passada para os seus descendentes ou para um outro guerreiro. As guias também denotam análogos às medalhas, né, de um soldado, quantas medalhas ele tem, mais vitorioso ele foi. Assim também é os índios.
né? Alguns adereços, eles servem como medalha, como prêmio, mérito de conquista. Isso não tem preço. Não tem preço a foto de quando você é pequeno. Não tem preço uma roupa que foi de um ente querido seu que faleceu. Não tem preço uma brita que você brincava quando era pequeno e a sua mãe guardou. Isso não tem preço. Isso é emocional, isso tem uma carga emotiva, isso é importante para você. Pois bem, essas guias, o índio foi convencido a vender. E aí, aquela guia que era única, né? Eu aprendi isso, essa visão, essa criticidade. Eu agradeço muito ao professor de História da Cultura que eu tive contato lá no CEUNES, né? UFES de São Mateus, em que eu tive contato com vários historiadores. Nikolai Shevchenko foi um deles, mas entre outros historiadores nacionais e internacionais que vêm falar sobre o que o capitalismo faz sobre a cultura. O capitalismo, ele destrói as culturas, porque esse brinco de crochê, ele deixa de ter um significado do meu povo e passa a ser um produto de massa. E um produto de massa, ele é feito em larga escala, assim como todos os produtos no capitalismo, e ele é vendido por um preço que vai ser calculado pelo material, o tempo, às vezes nem isso. E eu vendo a preço de banana, algo que não deveria ter preço, que deveria ser uma obra única, uma peça única, né? Então, esses colares, eles deixam de ser uma peça única para ser 1000 peças, 100 peças, todas iguais, vendidas. A pessoa que compra se ostenta, se decora, se ornamenta, mas perde todo aquele valor emocional e simbólico, perde todo o significado religioso, deixa de ser uma guia e passa a ser um colar qualquer, né? Então isso é o que o capitalismo faz. Ele tira a carga emocional, a carga de herança, toda a importância, o sentimento, ele é substituído por bens de consumo, por bens de valor, né? Então essa é a reflexão. E o que tem, professor, isso acontecer? O que tem que o índio, ele deixa de estar na natureza apenas para plantar e ter a sua vida em contato com o seu, né, o seu espiritual, a sua vida tranquila e zen, para ser um homem branco. Muitos índios vão para o interior da mata, tiram as sementes, faz que nem um homem branco, explora demais a natureza para produzir muitos colares, para vender, para conseguir muito dinheiro, para ter Wi-Fi, para ter computador, para ter uma casa de alvenaria, para vestir roupa. Ai, o que tem, professora, eles adquirirem tudo isso? O que tem é que eles deixam de ser índios e passam a se vestir como índio, como se fosse uma alegoria, e desfilar como se fosse um carnaval. Eles deixam de viver a cultura deles e passam a assumir uma identidade que não é dele. É a mesma coisa, desculpe a comparação, mas é a mesma coisa de eu forçar uma pessoa que é homossexual a ser hétero. Ele vai fingir uma coisa que ele não é. Ele vai imitar uma coisa que ele não é. E ele não vai ser totalmente feliz. Ele vai se sentir uma hora vazio, sem identidade, porque ele está sendo aquilo que ele foi induzido a ser, ou obrigado a ser, e não o que ele nasceu para ser. Então, existem certos indígenas que estão perdendo o valor da sua cultura, e isso acontece aqui no Espírito Santo, em Aracruz, onde a tribo indígena é evangélica. Nada contra os evangélicos. Mas, ora, para ter a terra, para vender a terra várias vezes, como eles já venderam lá em Aracruz, né, que aqueles índios lá são mais brancos do que índios, porque eles tiveram um contato muito grande e sofreram com o processo de aculturação, que é quando eu abstraio uma outra cultura diferente da minha e deixo de exercer a minha. E foi o que eles fizeram. Então, eles são índios na hora de requerer os direitos, né, que a FUNAI conseguiu depois de muita luta para eles. Mas eles não são índios na hora de fazer o seu culto, porque eles são evangélicos. Mas na hora do dia do índio, eles se caracterizam de índios e vão fazer as danças que são para rituais religiosos. Não está incoerente? Está muito incoerente, né? Então, é triste
quando o índio deixa de ser índio para imitar a cultura branca, para imitar o europeu. Assim como é muito triste quando o negro deixa de ser negro para imitar o europeu. Quando ele renega ou ele discrimina um irmão que manteve as características religiosas e costumes dos negros, ele recrimina, não, porque isso não é de Deus, porque A, B, C, Deus tal, religião tal, Jeová, não, Maomé, qualquer outra denominação que você queira usar, disse que isso é pecado. Errado, pessoal, a gente tem que respeitar. Então, quando o índio sai da tribo dele para ir para a cidade, querendo deixar de ser índio, eu respeito. Eu não consigo aceitar o contrário. Quando o povo da cidade vai para a tribo indígena e quer domesticá-los, ensiná-los a ser gente, eles já são gente. É a gente que saiu da cidade, que foi para a tribo indígena, que não aprendeu a ser gente, no sentido de respeitar o direito do outro de ser. Então, muitas tribos deixam de ser indígenas porque elas perdem a fala, né? Eu só mantenho a linguagem, o linguajar, o dialeto, se eu exercito. Se eu deixo de exercitar, eu perco essa cultura oral. E não só na linguagem, mas também nos costumes, nas vestimentas, e eles passam a brincar de índio, se vestir de índio para se apresentar, em troca, cobra pela pessoa estar ali, como é o caso. Mostra o quê? Mostra que o índiozinho, ele já está contaminado pelo bicho chamado capitalismo. Por que eu falo isso? Porque o capitalismo, ele é o nosso regime político, mas ele é um bicho também que corrói a nossa sociedade, que estimula o consumismo em excesso. Pessoas que são muito consumistas sofrem, porque às vezes elas abdicam de comida, né, de comprar coisas para sua subsistência básica, para comprar roupa, para ostentar luxo, para ostentar uma vida que não tem. Né? Então, essas pessoas são picadas pelo bicho do capitalismo. E os índios não ficam fora disso, e eles são picados por esse bicho através do homem branco que pega esses objetos que eram sagrados e torna material de consumo, bem de consumo popular, né, de massa. Significado do canto, né? Pelo canto, a dança, os índios expressam sentimentos como alegria, tristeza, saudade, homenageiam pessoas, censuram, enviam uma mensagem como usam como entretenimento, perpetuando assim os seus ensinamentos e dessa forma festejam a vida, né? Os índios são povos muito alegres, né? Que não precisam de uma televisão nem de uma TV para se alegrar. Eles têm a sua própria cultura, né? Embora existam algumas tribos que perderam a sua cultura. Eu me lembro que aí na FACEL eu tive uma aluna que ela loira, né? E era índia. Falei assim, uma índia loira. Ela é professora lá na tribo. Já não existe mais, né, o casamento entre os indígenas mesmo, existem muitas pessoas que são de fora, então tem eu, loira, e tem mais pessoas, né, houve essa mistura. Falei assim, como é que é os costumes? Professora, vida normal, casa igual daqui mesmo, eletrodoméstico, tudo igual daqui mesmo, as ocas, né, as tendas são para festividade, para receber turista. Então eles fizeram da sua cultura um bem de consumo, né? Eles se vestem roupa normal, só se caracterizam mesmo para festividades e para se expor, né? Então observem que é triste porque perderam a sua cultura, o seu significado de existência própria, né? Aqui eu tenho uma índia, Kayapó, né? Observem as artes, se faz pela pintura corporal, utilizam carvão, urucum, tintas naturais, lama e às vezes até mesmo, dependendo da tribo, sangue, tá? Para fazer essas artes, essas decorações no corpo. Que são, na maioria das vezes, feitas para a religiosidade e também para a luta, tá? A população indígena hoje, de acordo com Pong, em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia cerca de 2 a 4 milhões de indígenas no território brasileiro.
né? Após o processo de colonização e tentativa de escravidão, a maior parte das tribos foram dizimadas. Atualmente, restam 900 mil indígenas distribuídos pelo país todo. Não pode julgar uma tribo por todas. Existem tribos que não querem contato com o homem branco, que não querem vender as suas terras, que não querem perder os seus costumes e que lutam pela sobrevivência da sua etnia. Tá certo? A gente continua numa próxima aula, tá? A arte indígena no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.